Pronto, Agora perfeito. apareceu. Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Boa Paula noite. Terrapano, sou professora do curso da disciplina de Cálculo 1 do curso de Física aqui da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vamos dar sequência às nossas discussões na aula passada, né? Que ficamos para falar sobre integrais próprias. Hoje a gente vai caminhar um pouquinho de integrais próprias e pretendemos chegar até teorema fundamental do cálculo. Eu vou iniciar aqui um slide, depois precisa colocar talvez o fone, não? Então, mutar aí. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Você conseguiu entrar? Sim, eu estou vendo. Compartilhe o slide. Logo no início, por favor. Perfeito. Nós estávamos testando aqui o tablet para poder estar trabalhando com vocês aqui escrevendo já em cima do slide tudo para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? E aí está agora o Google fazendo umas propagandas indevidas aqui para a gente. Então, nós vamos falar um pouquinho. Está querendo que eu pague agora. Tenta fechar aí o xizinho. Vou fechar e pagar. Para de compartilhar até pagar, para não mostrar no vídeo, né? Não ficar salvo, professor. Não. Você não vê nada, não, porque pode. Enfim, gente, problemas que a internet dá, né? Mas vamos seguindo. Quando a gente vai falar das integrais, esse conceito ele não é algo novo, né? Ele já é bem antigo, né? E quando a gente vai falar um pouquinho dela, a gente vai buscar relacionar as figuras planas com a integral definida, buscar calcular a área dessas integrais, da área usando essas integrais e comparar métodos de cálculo e também buscar resolver problemas com figuras compostas usando a integral definida, né? Isso é que a gente pretende estar trabalhando. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Tudo certinho? Perfeito. Então, como eu já vinha comentando com vocês, esse conceito de integral, né, ele já surgiu já há muito tempo, já com Arquimedes, lá em 287 a 212 a.C., no chamado método da exaustão. Era chamado já método de exaustão porque era demorado mesmo para poder estar fazendo. Imagine que você tinha curvas e sempre ia fazendo aproximações de figuras geométricas planas conhecidas para se chegar à aproximação melhor possível. Claro que quando nós temos uma área pequena, uma aproximação tão menor, assim, uma aproximação maior não é tão problemática. Mas quando essa área ela é maior, ou o volume também ela é muito maior, quanto mais aproximado for, é melhor. Pense aí uma ideia assim. Por que a gente tem, por exemplo, que se estuda, vai se buscar a quantidade de casas decimais do pi? Nós temos computadores hoje que ficam só calculando a quantidade de casas decimais do pi para ir avançando, para chegar cada vez mais próximo. Então, um outro exemplo que eu trago, talvez que seja mais corriqueiro para a gente, hoje, quando a gente vai olhar nos postos de combustíveis, o preço ele não é indicado só em centavos. Eles são 3 casas decimais, mas usualmente, quando a gente vai lidar com o dinheiro, a gente usa só as 2 casas decimais. E no posto de gasolina, ele usa a terceira casa decimal. Essa terceira casa decimal possibilita que esse posto ele tenha também um lucro maior ou não, e uma aproximação maior também com esse lucro. Então, cada vez mais que eu vou aproximando, chegando mais próximo, eu tenho a tendência a chegar àquele valor que é o ideal, né, que está previsto lá. Deixa o Diego liberar aqui.
O desenvolvimento formal já da integral foi com Leibniz e Newton, lá no século XVII, né? E Cauchy, ele que deu a definição moderna, né? Já Cauchy de 789 até 857 por aí. E aí o Riemann, ele formalizou a integral, né, que a gente utiliza até hoje. Riemann, né, nasceu em 1826 e já em 1866 ele já avança, já vem formalizando, quando ele falece, né, ele termina formalizando já essas questões. E aí, vou pedir para passar lá a página, para chegar lá no limite, Fernando, por favor. Posso entrar? Pode? Você tirou minha população? Não, não, pode ir passando aí. E aí, deixa nessa, pode passar essa, pode passar a próxima, pode deixar aí. E aí, o problema fundamental, né, que vai tentando calcular, vai tentando buscar, né, como é que eu posso calcular a área de regiões planas com esses limites curvos, né, como é que eu posso fazer isso? E aí eu busco saber de vocês, né, como é que a gente poderia calcular essa área aí que está achurada? Não vai perder ponto não, se vocês falarem errado, tá? Podem falar. Se essa fosse uma questão de prova para vocês hoje, e eu passasse assim para vocês, como é que eu calcularia essa área aí que está marcada? Como é que vocês fariam? Tá aí já marcando aí de rosinha. Então, essa área aí de rosinha, se eu fosse calcular, como é que vocês fariam? O professor chegou a comentar. Deixa De, o Ramon falar, melhor o Ramon. talvez dividiria em um quadrado e Isso, depois a área de uma elipse, para depois calcular a soma, parte da. perfeito. É isso mesmo, a gente vai dividindo em áreas de figuras conhecidas até chegar no valor total. Eu posso também ter de elipse, posso diminuir em quadrados menores, em retângulos menores, e assim sucessivamente, até a gente chegar no valor total, tá bom? Por exemplo, fazer isso aqui, né? Eu divido aqui, ó, um pedaço. Ele está dando um exemplo aí, né, que de divisão, né? Aí veja que esse pedacinho aqui de cima não fica fácil de calcular, né? Que é o espaço da curva, né? Aí o que é que você deve fazer? Você divide em mais pedaços. E o pedaço de cima vai continuar também, mas vai ficar menor. Aí você tem um erro menor. Aí, cada vez que você vai dividindo em retângulos mais estreitos, você vai ficando com a parte da curva menor, e o erro vai ficando bem menor. Então, cada vez que você vai fazendo isso, diminuindo, 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 é por isso que é chamado do método de exaustão. Você vai fazendo sempre, buscando chegar na aproximação melhor, né? Okay. E aí ele já está colocando aí já a anotação aí para a gente, tá? No caso, a área calculada, ela fica assim, né? A integral de f. No intervalo De A a B. Essa anotação é uma anotação bem, assim, simplória, né? Os livros gostam de colocar a integral de f aplicada em x dx. Num primeiro momento, minha caligrafia é horrível, né? No primeiro momento, de A até B, né? De A até B. No primeiro momento, a gente vai só considerar isso aqui, depois a gente passa para essa outra parte e vai fazendo conta. Essa parte aqui é fácil da gente entender, não tem muito símbolo, então é a integral da função, essa parte que está marcada aí, do intervalo de A a B, o intervalo está aqui embaixo, facilita a nossa compreensão. F de x dx pode ser, mas aqui são letras mudas, sem significado, pode ser F de t, dt, F de k, dk, são só letrinhas.
E aí vocês, essa questão, quando ele comenta que são só letras, é questão mesmo de notação. Então, cada livro vai usando determinadas notações, mas a mais comum é essa de f de x dx. É a que é mais comum, mas mesmo nos exercícios dos livros, eles fazem variação dessas letras, mas a aplicação é a mesma, vai seguindo sempre a mesma lógica, tá? E aí nós temos as figuras planas, né, que vocês já conhecem, que vocês já devem ter visto lá no ensino médio, alguns também lá no ensino fundamental, que já é a fórmula do retângulo e a fórmula do triângulo, né? E aí nós temos a integral que vai aproximando também esse cálculo, né? Então, a integral de 0 até b é h d de x, que vai dar h vezes b. A integral de 0 a b, do triângulo, no caso, de b, de h sobre b, de x dx é hb sobre 2, tá? Que vai estar também relacionado à fórmula do triângulo. Isso a gente vai passando para utilizar em outras situações, especificamente para o cálculo mesmo numérico, e algumas expressões, e aí também remonta às questões que a gente já tinha visto também lá para cálculo 1 também. Ele está escrevendo aí já a letra A, né, da área também do retângulo e a área do triângulo também, já aí mencionado. É uma função constante nesse caso. Ele está lembrando aqui que o H é a função constante, né? Já aqui é uma função linear, né? Tá dando para ver? Tá bem. Ok. Pode passar. Aquela situação um pouquinho mais detalhado, onde aqui conseguimos enxergar a função, vou tentar colocar aqui no vermelho, então, constante está aqui em cima. E eu estou só pegando um intervalo que vai de 0 até esse pontinho aqui, que no caso, como é o comprimento, até o ponto B, que é justamente a parte de baixo. Então, por isso a gente tem essa formuleta aqui, que é a integral de 0 até B da função constante h, essa função aqui, é HB, que é justamente a área do retângulo. Ok? Então, peguei aquele retângulo e já sei, é a área. A gente pode aumentar isso para outras situações, por exemplo, e o triângulo? Aí lembrando, gente, toda vez que a gente vai fazer a integração de alguma função, então tem assim, integral de uma função. Então, eu tenho que saber quem é a função. Neste caso aqui, a função está aqui. Ó. Essa função, ela pega um x e leva em h sobre dx. Então, essa integral aí dá justamente de 0 até b a área desse triângulo. Podemos aumentar um pouco o nível. Como é que fica no caso de um trapézio? Como calcular a área de um trapézio? Dado por função. Que função é esta? Agora, estamos diante de uma função que é definida por partes. Um pedaço é uma função linear e o outro pedaço é uma função constante.
Então, de 0 até b aqui, neste exemplo, neste intervalo aqui, eu tenho uma função linear da forma h sobre b vezes x. Neste caso aqui, eu tenho aqui exatamente um triângulo. De Bzinho, né, B minúsculo até o Bzão, B maiúsculo, eu tenho agora uma função constante. Aqui é a função constante. E, por ser função constante, a gente já sabe calcular essa área. Né? Vai ser justamente esse intervalo aqui, que neste caso, dado em coordenada, é B menos o Bzinho. A altura é H, e a gente consegue fazer essa conta. Fazendo essa conta, colocando mínimo comum, etc., nós chegamos exatamente aqui. Ó. E se vocês olharem, eu estou aqui, ó, de 0 até Bzão é a base maior, B menos Bzão menos Bzinho é a base menor, sobre 2 vezes H, que é justamente a fórmula da área do trapézio. Mas caso não lembre da fórmula da área do trapézio, pode ser dividida as partes. Divide, exatamente, né? Divide em duas figuras. E calcula a área da primeira figura, que é de um triângulo, e a área da segunda figura, que é, neste caso, um retângulo. Parece um quadrado, mas é um retângulo. Certo? Faz as contas. Lembrando que quando você tem integral de A até C passando por B, eu posso dividir em pedaços de A até B e somando com a integral de B até C. Tudo isso está na teoria e, com certeza, vocês deram uma lida lá. E tem em qualquer manual de cálculo também essas formuletas. Ok? Então, eu posso quebrar minha integral em pedaços, que eu sei fazer a conta, e somar as áreas. Então, neste caso, eu tenho a área de um triângulo e a área de um quadrado. Não lembrei da formuleta do trapézio, é só a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A área do retângulo, base vezes altura. Soma tudo, faz as simplificações que são necessárias e vai encontrar justamente essa formuleta que está aí. Notem que aqui eu estou com um trapézio que começa na origem. Agora eu estou com um trapézio que é diferente. As formuletas continuam do mesmo jeito. É trapézio. Então eu sei calcular a área. Eu só tenho que descobrir quem é a base maior, a base menor, fazer as continhas. Essa é uma situação corriqueira, porque aparece quando você está diante de uma função afim. Que é aquela função mx mais b, você tem uma função que tem coeficiente angular, mas uma constante. Então, ela vai me dar uma reta deslocada da origem. Uma função, quando ela é linear, o gráfico dela, o esboço do gráfico, vai me dar uma reta que passa pela origem. Quando eu somo uma constante, ela desloca da origem, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Se vocês perceberem. Ok. Aqui. Ela não está tocando mais na origem. Quando o x é 0, ela passa no ponto C, 0C. E a área continua do mesmo jeito. Só que agora eu sei calcular a altura de forma fácil, né? Por exemplo, quem me diz quem é a altura, quem é a base maior, perdão?
Quem é a base maior desse trapézio? Não vale ponto também, não. Mas também não perde. Então tá aqui. Aqui está a base maior. Aqui está a base menor. Vou escrever menor. E a altura? Sempre lembrando, gente, as bases, elas são paralelas. Neste caso, a altura é B menos A. Ele faz a conta. Só que agora a gente tem fórmulas que podem ser encontradas. Por exemplo, se vocês, se vocês prestarem atenção, deu uma formuleta aí, ó. M vezes B ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2 mais C vezes B menos A. Né? Gente, aqui está escrito base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Só que com as letrinhas, sopa de letrinhas, a gente não está enxergando, mas no próximo slide a gente vai dar uma explicação um pouco melhor. Aqui, ó. Você tem a função f de x igual a mx mais c. Se eu quero saber quem é a base menor, é essa parte onde começa o A e sobe, é a função aplicada no ponto A. A base maior vai ser a função aplicada no ponto Bzinho. E aí você só substituir, você tem base maior dado assim, por esse aqui, ó. Base menor dado por este aqui. E aí o que a gente tem que fazer para encontrar a área? Base maior, base menor, vezes a altura. E a altura é fácil também de ser calculado, porque a altura está aqui, ó, é B menos A. Tudo isso sobre 2. Então, faz a conta. Olha aqui a continha feita, ó. Essa conta, depois que você faz, você substitui. Ó, quem é f de A? É MA mais C. Quem é f de B? MB mais C. B menos A sobre 2. Aí agora é só uma questão algébrica para fazer conteira para lá e para cá. Multiplicação, produtos notáveis, depois fatoração. E chegamos aqui no final, ó, na formuleta bonitinha. Ok? Isso está com números. Vamos conectar com um exemplo, vai ser isso está com letras, né? Quando está no exemplo, está com números. Então, isso aí vai ficar escondido, ainda fazer conta. Né? Aliás, vocês fizeram conta porque tem vários exercícios na lista no texto geral, indicando essas situações. Só um resumo. Quando você tem quadrado, quando você tem retângulo, quando você tem triângulo, quando você tem trapézio. É só um resumão aqui, né, para a gente compreender o que está sendo feito. E, com isso, a ideia é introduzir integrais por área de figuras planas conhecidas. Então, toda vez que você... Vou botar aqui embaixo. Viu lá o gráfico. Viu uma função tipo assim, ó. E eu quero desse ponto, que é o 0, até aqui será o 1. Eu quero saber quem é a integral de 0 a 1 desta função aqui. Eu nem conto conversa. Eu já sei que eu estou atrás dessa área. E esta área é exatamente a integral da minha função no intervalo 0 a 1. Eu tenho, obviamente, que saber quem é a função.
Mas, neste caso, se eu souber os pontos, por exemplo, souber quem é a base maior, a base menor, eu sei fazer essa conta. Ok? E essa ideia de integral como área de figuras conhecidas, figuras planas, não se limita apenas nas figuras tipo triângulo, retângulo, quadrado, etc. Ela pode ultrapassar um pouco mais. Por exemplo, quando a gente está com... aqui embaixo, né? Uma semicircunferência. Ah, Fernanda, eu posso calcular a integral quando ela é uma circunferência completa? Eu pedi só que tu olha o chat, por favor. O meu está aberto, deixa eu ver. Não, tudo ok. Então, pergunta. Posso calcular uma integral de uma função que faz um círculo completo? Qual é a função que me gera a famosa circunferência? Alguém poderia me dizer? E aí, pessoal? É possível, não é? O que é que vocês acham? Eu acho que é R ao quadrado igual x menos A, que multiplica y menos B ao quadrado, ou é ao quadrado, não tenho certeza, em função da circunferência. Tipo assim, R ao quadrado. Mais alguém? John arriscou, e vocês? Pode falar também, viu, Nora? Assim. Também não vamos tirar ponto. João colocou que r ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado. Ai, chega aqui, passou aqui. X menos a ao quadrado vezes y menos b ao quadrado. Interessante. Então, gente, João tentou, mas não obteve êxito, tá? Não foi quase. Por quê, né? Porque não existe nenhuma função no R2. Função que eu falo são funções assim, viu? Deixa eu falar assim. Eu tenho f de x, f, que parte do meu amigo real, chega no meu amigo real, é uma função desse tipo aqui. Infelizmente, não existe uma função que o esboço do gráfico dela seja a circunferência. Porque quem falou foi João. John. Oi? John. John. Quem falou foi John. Por que, John, não vai existir tal função? Eu acredito que é porque essa função teria que ter uma variação em x e em y, talvez. E como é Não, uma função do primeiro grau, ela varia só em x, não, será? não. Ó, quando eu ponho um X aqui, ó, um valor, 2, 3, 4, ó, qual é a imagem dele? Teria uma imagem aqui em cima e teria uma imagem aqui embaixo. Ah, é Pode ir. porque tá tendo uma imagem em cima e embaixo, verdade? Não existe função com dois. Como é que eu Com duas falo? Não imagens. existe função com Para duas cada imagens, né? linha que você pega no domínio dela, Isso. só Deixa de pode ser uma função, verdade. Desculpa, eu você, esqueci. eu passar uma reta paralela ao eixo Y aqui, né? Ela só pode tocar num ponto, não pode tocar em dois. E ele está tocando em dois, em cima e embaixo.
Se toca em 2 pontos, deixa de ser função. Isso aí é primeiro grau, segundo grau. Eu esqueci desse detalhe. Se tocar em 2 pontos, deixa de ser função, verdade. Isso. Então, assim, vou até pagar aqui. Mais para cima de circunferência existe. E a formuleta está aí. Certo? Não poderia ser uma função linear porque ela só gera reta, né? Não poderia ser uma função quadrática porque ela só gera parábolas. Não poderia ser cúbica, que também não vai gerar voltas, né? Que nem fez aqui, né? Funções crescentes. Aí, esse tipo de função ela envolve um pouco de raiz, né? E a dedução é fácil, né? Porque quando a gente vai fazer a equação da circunferência, lembra que ela é assim, né? X quadrado, y quadrado, igual a um raio ao quadrado, né? Aí o meu y está ali, eu tenho que tirar o valor dele. Aí o que a gente faz? Isola ele. Mas aqui está o y. Aí o que é que eu tenho que fazer? Extrair a raiz. Vou usar aqui mesmo, gente. Aqui eu extraio a raiz, né? Só que tem um problema com raiz, né? Qual é o problema? Ela tem duas soluções. Vai ter tanto a positiva quanto a negativa. No positivo, dá esse pedaço de cima da circunferência centrada na origem. E na parte de baixo, daria, que seria negativa, né? Só colocar o menos, vai ficar a parte de baixo da circunferência. Ok? De toda sorte, mesmo eu não entendendo como encontrei, mesmo eu colocando aqui, gente, fica fácil entender, pelo que a aula postou lá nos textos dela, que a integral de menos R até R, por que menos R, gente? Né? Porque circunferência é de raio R. Né? Então, este ponto aqui é R e o de lá de cá é menos R. Então, a integral de menos R até R vai ser a área. E, neste caso, a área é a metade da circunferência. Que seria o quê? Pi R ao quadrado sobre 2. Podemos ter figuras um pouco mais elaboradas? Podemos. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com um pedaço da circunferência, que na verdade é um quarto da circunferência, e um retângulo. Então, aqui eu tenho uma função que é definida de quê? De onde para onde, né? Vamos até fazer um concerto aqui, tá? Por exemplo, quem é o raio dessa circunferência que só tem um pedaço, né? Só tem um quarto de volta, né? Quem é o raio? Eu coloquei Aí R seria aí, B. mas só que não é R, né? Quem é o raio dessa? Alguém falou? João falou, Qual mas foi eu não B ouvi, sobre João. 2? Colocaria B sobre 2 o raio? como raio? Estou equivocado. O raio é H. É H. Ah, é H, verdade. Menor, porque ele está no Y, e o mesmo que está no Y é o que está no X lá embaixo também. Sim, sim, é mais fácil observar que é o H. Pô, Isso. tô errando bastante. Não, é normal. A gente está discutindo as coisas aqui e se a gente não estiver atento, a gente se passa. Por isso que a gente precisa estar atento. O raio é H. Aqui, na verdade, é H. Aqui Aham. é H. É. Então, quem seria a solução? Quem seria a integral dessa minha função aqui? Que vai de quanto para onde? Essa integral ela vai de menos H e vai É zero no caso. até B. Isso. A pequenininha, né? Você está falando, né, John? Oi? Ele está falando do quarto que vai até zero. Aqui vai até zero, mas a minha função ela é toda, né? A minha função é a função que faz isso aqui. Eu vou até colocar em azul aqui. Ó. A minha função ela começa aqui, ó, e vai daqui, e chega Faz aqui. a curva, inicia do B ali, Bzinho pequeno da curva, e depois fica constante. Isso. É uma função definida por parte. Isso.
Então, a integral ela vai de menos h, que é esse pontinho aqui, né? H, e vai até esse pontinho aqui, que é o b. Então, essa integral, eu divido ela, neste caso, em dois pedaços. Vai ser esta área 1 aqui e a área 2 aqui. Quanto vale a área 1? Quanto vale a área 2? Agora sim, a área 1 que você vai integrar de menos b até zero, né? Aí a área 2 você integra de zero até b, mais a área 2 que é de zero até b, no caso. Aí a área 1 você vai usar aquela função raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. E na integral 2 da área 2 você vai usar aquela função constante h, né? Eu Perfeito. acho. E valores, quanto é? No primeiro é πr, que é h ao quadrado, só que isso aqui seria a área de uma circunferência completa, né? Como eu estou em Dividido por 4. 4 seria br ao quadrado sobre 4. Exatamente. E embaixo, Beleza? bh. Então, no final das contas, eu vou ter πh ao quadrado sobre 4 mais bh. Vamos. Um quarto de circunferência mais um retângulo. Perfeito, Leno. Perfeito, John. Isso. Já estava lendo só lendo. Perfeito, John. Isso mesmo. Isso mesmo. Um quarto de circunferência mais o retângulo. Agora vamos aumentar o nível, né? E se eu tivesse agora um triângulo com um trapézio? Não tem o que fazer também, né? Vai ser a área do triângulo mais a área do trapézio. Agora lembra, viu, que aqui eu tenho uma função definida por parte, que começa aqui, ó, e vai, ó, vai. Quando chega aqui, ela muda e vem para cá. Eu não sei como é que vocês estão na parte de matemática, que é determinar equações de reta. Eu acho que é fácil, né? Todo mundo não lembra como faz isso, né? Mas, em todo caso, eu já coloquei. Quer dizer, Paula colocou aqui, né? Essa equação é a 3,5 de x. Veja que é uma equação, uma reta linear, porque passa na origem, né? Aqui, ó, a origem aqui, no 0, 0. Já a outra é um pedaço de reta que começa no 2, né? E vai até o 4 aqui. No x2, é o 4. Quando x é 2, ela é 3, né? E depois desce. Quando x é 4, ela é 1. Ok. Como é que a gente faz a conta? É só fazer aqui, ó. Área do triângulo. Base, 2. Altura, 3. 2 vezes 3 sobre 2. Área do trapézio. Base maior mais base menor. Vamos ver se a gente fez aqui certinho. Às vezes a gente... vamos ver, ó. Quem é a base maior? Vamos botar aqui em vermelho, ó. A base maior está aqui, ó. E vale 3. 3. Quem é a base menor? Lembrando que as bases são sempre paralelas. Então tá aqui, ó. Vezes 2, que é a altura. Quem é a altura? A altura agora fica, ó, de 2 até 4. 4 menos 2. Agora é só fazer as continhas, né? Aqui vai me dar 3, né? 2 vezes 3, 6 sobre 2 dá 3. Olha aqui. 3 mais 1, 4. Vezes 2 por 2. Esse 2 eu consigo. Esse 2 vai ficar 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Área 7. Área 7. Que unidade? Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, mídia quadrada. Que unidade? Na matemática, gente, a gente não se importa com a unidade nas continhas, porque não vai fazer diferença por enquanto. Se eu estou trabalhando com unidade metro por metro, a resposta vai ser metro quadrado. Então, o valor dessa integral, em termos de unidade, só vai ser determinada quando a gente determinar qual é a unidade de medida que estamos trabalhando. O João colocou, né? O A, que é de unidade. É.
unidade de referência, né? É. Unidade diária. A gente, é uma forma preguiçosa de dizer assim, não escolhi, mas existe. Normalmente no ensino superior não tem grandes preocupações, porque vocês não vão se preocupar, pelo menos por enquanto, com as transformações de unidade. Né? Então, como aí as unidades elas não estão objetos de estudo, então a gente não está se preocupando com as unidades de medida aí. Mas, em caso apareça, né, preciso ter cuidado que a gente está trabalhando com unidades iguais. Eu não posso estar, por exemplo, num exemplo em que a base seja 2 centímetros, a menor, né? A maior seja 4 metros e está operando com esses números, sendo que as unidades são distintas. É preciso ter cuidado quando aparecer unidades diferentes. Só para a gente não esquecer, toda vez que eu tiver soma de funções, eu posso quebrar em 2 pedaços. É o que está aqui nesse item, ó. Se eu estiver fazendo a integral de uma função mais outra, eu posso quebrar. Faço a primeira, depois faço a segunda. Que princípio é esse? Foi o princípio que o John fez nesse instante. Lá onde tinha um triângulo e um trapézio. Aqui. Eu tenho uma função e outra função. Quebrei em 2 pedaços e fiz a continha. O que foi feito também no exemplo anterior, no quarto da circunferência, Sim, com certo. o retângulo. Não é idêntico, mas é o mesmo princípio. Isso. Quebra em pedaços. Ok? Se eu estiver multiplicando uma função por um número, eu posso tirar esse número, deixar ele em stand-by e fazer a minha integração numa boa, depois multiplicar pelo número. Isso facilita as contas. E o resto é só propriedade. Né? Se eu inverter, se eu estou fazendo integral de A até B de uma função e inverter, aí vai trocar o sinal. Aqui, ó a quebradeira aqui, né? A gente pode também subdividir pelo meio do caminho. Ok. Tá bom, gente. Aqui está excelente. Aqui só exemplificando. Bola para frente. Tenho certeza que isso não estava aqui. Deixa eu só pular essa parte aqui. Teorema fundamental do cálculo. Toda vez que eu integro de A até B, aí vai me dar um certo número. Mas suponha que eu integre de A até X, onde X agora é uma variável. Olha que coisa surpreendente é o teorema fundamental do cálculo. A função resultante, isso aqui é uma função. Ó. Por que função, Fernando? Por causa do x. Ó. Esse x é um valor indeterminado. Então, a função resultante vai me dar uma função. É de tal forma, gente, que se eu derivar essa função resultante, essa função f aqui, ó, olha que coisa mais interessante. Ela vai retornar o integrando aqui, ó. Demais, né? Quer dizer, que se eu pegar dx, de f, de x, ela é exatamente f de x. Isso é fantástico. Por quê? As funções que a gente vai chamar de integral de uma função, elas são aquelas funções que, se eu derivar, cai no integrando. Mas por que isso é interessante? Isso é interessante, gente, porque eu consigo agora fazer integrais muito mais difíceis do que triângulo, do que trapézio, do que retângulos. Posso agora aumentar o meu nível de dificuldade. Como? Olha, eu tenho que ter na cabeça um monte de derivadas de funções, de tal sorte que eu consiga ajustar a solução. Então,
Vamos ver como é que isso vai funcionar. Calma aí. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver que eu peço para vocês. Eu quero agora algebricamente. Viu? Quem é a integral? Eu vou pegar uma função aqui e colocar aqui, ó, 4x. Quem é a integral de 4x dx? Oh, caligrafia horrível. Quem me diz quem é essa integral? Algebricamente, baseada no teorema fundamental do cálculo. É a função que quando você deriva, né, vai dar 4x. Exatamente. Perfeito, né? Assim. Então, chuta quem é essa função. 4x ao quadrado sobre 2. Olha. Não é enferrujada não, viu, Dora? Assim. Não. Lembrei, né? Vocês lembram, pessoal, que lá no X tem 1, né? Escondidinho. Então, esse 1 vai multiplicar o 4, né? Quem foi que falou? Neuraci. Neuraci, 4 sobre 2 a gente pode simplificar aqui, né? Vamos botar aqui um 2, né? É mais bonitinho também, né? Agora, por que você está certa, Juraci? Neuraci. Por que você está certa, Neuraci? Eu sempre, quando eu vou calcular integral, pelo menos essas mais básicas, né? Uhum. Eu gosto de pensar sempre lá na definição, lá em cima. Sim. Eu sempre penso assim, qual é a função que quando eu derivo dá isso? Perfeito. Né? Quando você vai aos poucos estudando e vai no automático, aí você já vai usando aquela relaçãozinha mais prática, né? Perfeito. Soma 1 no expoente, coloca 1 também lá na parte de baixo, no denominador. Uhum. Né? Mas isso, você está corretíssima, né? Esta é uma solução, porque se eu derivar, vou colocar aqui em cima, derivar dx e fx, vai ser quem? A derivada de x de 2x ao quadrado. Isso dá quanto? 4x. 4x. Para quem não esqueceu, gente, desce o 2 e subtrai de 2, 1, né? Então, desce o 2, vai ficar 2 vezes 2. 2 menos 1 dá 1. Eu já coloquei direto aqui. O 4x. Perfeitíssimo. Agora, eu vou dizer que Neuraci, né? Neuraci, você não está 100% certa. Você está 99% certa. Por que, Neuraci? Ai, não sei. Veja só, Neuraci. Se eu dissesse para você que a solução poderia ser do 2x ao quadrado mais 5. Funciona? É a constante, né? Isso. Tá faltando uma coisa aqui, que é a constante, né? A gente tem que escolher uma constante universal aqui. Eu não gosto muito de constante universal aqui, né? Mas é uma constante a ser determinada. Tá faltando uma constante. Porque aqui vai funcionar com 2x quadrado mais 1, 2x quadrado mais 5, 2x quadrado mais 10, 2x quadrado mais 50. Tudo isso vai ser solução. Porque se eu derivar, eu derivo uma soma, então eu derivo cada parcela. A derivada da primeira parcela é exatamente o 4x.
mais a derivada da constante, que é zero. Então, no final, vai dar outros 4x. Ok? Então, faltou a constante ali. 99% agora virou 100%. Pronto, perfeito. Parabéns. Faltou uma constante. Então, quando a gente vai fazer a integração, isso já está aqui no nosso amigo slide, preparado pela professora Ana Paula, aqui, ó, na tabela, ó. Neuraci tinha na cabeça dela, estava essa parte aqui, né? Essa aqui, ó. Nossa, peguei até o de baixo lá, né? Que horror. E é comum também, quando vai trabalhar, o pessoal às vezes esquecer a constante, né? Mas ela precisa aparecer. Às vezes no cálculo a gente deixa ela de lado, mas depois a gente tem que indicar. A tabelinha feita aí pela professora Ana Paula, tabelinha bonita pra caramba, viu, gente? Ó, você tem a função, olha a derivada. Olha a primitiva. Então, você tem função, derivada e primitiva. E Neuraci estava com ela na cabeça. Você viu que Neuraci, quando ela fez lá a conta, aqui ela falou, ó, 4 x ao quadrado sobre 2. Ó. Ela tinha a função 4x. O que ela fez? Ah, esquece esse cara aqui, ele é constante. Vamos pensar nesse x aqui, ó, que tem um expoente 1. O lápis agora não quer escrever. Tem um expoente 1. Então, ele era assim, olha, isso aqui, gente, x elevado a 1, na cabeça dele assim, é aqui. Ó. Oh, perdão, não é aqui, não é ali. Então, a primitiva vai fazer o quê? Soma mais 1 e divide pelo expoente. Então, aqui virou 2, dividido por 2. Ele assim pensou na velocidade da luz e tinha a constante. Chama constante. Por que vai ser importante para vocês memorizarem a tabela de derivação? Porque para saber a primitiva, eu tenho que saber derivar. Tipo, exatamente como o Nerocito fez. Só que existem outros tipos de funções, tá? Não só existem as funções polinomiais, né? Esses monômios da vida. Existe também a função exponencial natural, né? Que é com a base de E. Tem a função logarítmica, tem a função seno, a função cosseno, a função tangente, secante, cossecante, tem um monte de função aí. Cada função dessa tem sua primitiva. E essas primitivas a gente encontra exatamente buscando na tabela de integração. É o princípio contrário, né? Derivar faz uma coisa e integrar faz outra coisa, mas está tudo relacionado. E quem faz essa relação é o teorema fundamental do cálculo. Ele que faz essa ligação. Ele liga, olha que coisa só interessante. Ele liga uma integral com a derivada. E, pasmem, integrar e derivar, no final das contas, é a mesma coisa. Só que aí a gente fala sempre bem. O que uma faz, a outra desfaz. Eu integro, eu derivo. Aí volto. Só que neste processo de derivar e integrar, existem ganhos e perda. Como, por exemplo, se tiver uma constante e eu estiver derivando, eu perco a constante. Mas se eu estiver integrando, eu ganho uma constante. Então, tem ganhos e perdas nesse processo. Tá bom? Sempre incluir a constante. E não se preocupe, se você precisar fazer o processo inverso, somar mais C na hora que a gente deriva, o C desaparece. Então, vamos agora devagar, né? Vamos pensar, né? E já é uma aplicação para física, né? Né? Na física, a gente tem conceitos, como, por exemplo, velocidade e aceleração. Certo? Então, você tem assim, olha, eu
Pego o espaço no tempo. Derivo da velocidade. Então, já colocou, né? A integral da velocidade pelo tempo será o espaço. Exatamente. Perfeito, Lembra da John. inversão que a gente falou nesse instante? Que uma faz, a outra desfaz. Se eu derivo de velocidade e eu quero voltar, eu integro. Isso é fantástico, né, gente? Então, derivar e integrar volta. Então, você tem esse ciclo de vai e volta. Mas quem garante que isso sempre vai acontecer, que é verdade? Teorema fundamental do cálculo. Agora vem com as questões agora de notação, né? Como escrever derivada. Um escreve com linha, outro escreve dx, ddt, ok? Então, isso é só uma questão de notação agora, né? E olha, outra coisa interessante, né? É que se integração é área, quando você tem a curva velocidade e você faz uma integral, você está calculando a área, que é um passo. Olha, coisa super interessante, né? Então, está basicamente indicado aqui. Se eu fosse calcular num certo intervalo, né, da área, né? Ó, aqui seria de um ponto A até um ponto B, você calcularia uma variação aí, né, boa de velocidade, né? Ok, isso é só um exemplo, depois a gente... Outra coisa, integrar força é o trabalho. John já colocou aqui velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, integrando, vai dar S é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. John, eu gostei Essa bastante do que você fez agora, John, e aí eu vou acrescentar para você algo interessante. Para vocês verem como é importante estudar além do conhecimento elementar. Quando a gente está trabalhando com ensino médio, no final do Fundamental 1, as nossas velocidades são sempre constantes. Quando não é constante, ela é de aceleração constante. E a gente fica limitado na fórmula do sorvetão. Você acabou de escrever ali, né? S0 mais VOT. Falta até um S0. S0 mais VOT. Ele colocou. Oi? Ele colocou. Colocou? Aqui não estou vendo. Ok? A gente fica limitado. O John, quem puder ver aí no chat, o John escreveu no chat. Agora, John, imagine vocês que você tem uma velocidade que ela não é constante e nem de aceleração constante. Ela é de aceleração variável. Como é que você faria para encontrar a fórmula da aceleração, do espaço no tempo, né? Entendeu? Vamos supor aí que você tem aceleração no tempo igual a... Vou botar uma coisa bem maluca. Cosseno de t. É maluquice. Ele já colocou, o John já está colocando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, John. O ensino médio já não calcula, apenas com fundamentação na integral. A gente só consegue fazer coisas avançadas com conhecimento de integração. E essa é a importância da integração. A gente só consegue fazer algo avançado com outras ferramentas. E a ferramenta que a gente tem agora em mãos, que é uma ferramenta fantástica, é a integração. Agora, pasmem você que a gente ensina no ensino médio coisas anterior a Newton. Ou seja, o que o pessoal aprende na escola do ensino médio não é uma matemática nem de 400 anos, é mais, né, de 600, 700 anos atrás. Porque a integração é de Newton, século XVII. Olha que coisa interessante. Newton já sabia fazer essas contas. E os nossos alunos hoje, 400 anos depois de Newton, aí, não conseguem fazer. E reclamam. E reclamam, né? Só consegue fazer mal com velocidade constante. John colocou exatamente básico e ainda reclama, é verdade. Exatamente. Não ultrapassa nenhum pensamento de 400 anos atrás. É incrível. Pasmem vocês que não conseguem. Né? Então, e é por isso que é importante a gente investir em mais conhecimento, principalmente conhecimentos universitários, quer seja em nível de graduação,
quer seja em nível de pós-graduação, onde você vai virar um especialista e, quem sabe, um super especialista em alguma área. Tá bom? Então, esse é uma das motivações que a gente tem aí para integração. Vamos passar, porque já está na hora, mas já praticamente terminou, porque a gente viu o teorema fundamental do cálculo e agora é contigo, né? Então, temos aqui, ó, trabalho é a integral da força. Força é a derivada da energia potencial. E aí, tudo relacionado, a derivada, não sei o quê, né? E aí a gente consegue trabalhar com coisas na física bem mais interessantes. Aí vamos para os exercícios básicos, né? Por exemplo, ó, eu integrei e peço para calcular quem é a derivada dessa função f no x. Eu lembro do teorema fundamental do cálculo. Cadê aqui? Olha aqui. Se eu tenho uma função que é uma integral de outra, se eu derivar, recai no integrando. Então, volto para cá. Aqui, né? Se eu tenho, vou botar aqui embaixo, né? Se eu tenho que f de x é a integral de 0 a x de cosseno t quadrado dt, e eu derivo, teorema fundamental do cálculo. Então, a derivada f' de x é exatamente cosseno de x ao quadrado. Aí. Ok? Aí tem mais coisas que a gente pode aplicar, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Entendeu? Um carro tem velocidade. Esse aqui o ensino médio também não consegue fazer, não. Um carro tem velocidade a 3t quadrado mais 2t. Encontre a função posição de x, sabendo que no tempo zero estava em 5 metros. Né? Notem que agora tem unidade, né? Porque eu estou trabalhando com velocidade em metro por segundo, posição em metro, aí tem a questão de unidade. Mas eu podia tirar tudo isso aqui e a gente fazer a conta do mesmo jeito. Não vai atrapalhar a unidade. Não atrapalha nada, tá? Inclusive o tempo está em segundo, eu também poderia ter tirado a unidade dele e colocava a unidade de tempo, unidade de... O que não pode, gente, é a gente trabalhar com velocidade em metros por segundo e trabalhar a posição em quilômetro. Aí existe um problema de escala e não vai funcionar as formuletas, tá? Bom, eu vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês, mas as respostas já estão aqui, gente. Não tem muita coisa para fazer, porque lembrar, né? A integral da velocidade recai no espaço. Aí agora vocês vão entender, que o Neuraci colocou a constante lá, para que serve aquela bendita constante. John levantou a mão. Pode falar, John. Professora, desculpa a pergunta, eu nem olhei no Moodle, mas esse slide já está no Moodle para os alunos ter acesso? O slide ficou muito Ainda bom. vou colocar hoje mesmo. Vai Mas eu já tenho colocar umas ainda, né? notas Não, de beleza. aula que tem o conteúdo. Eu vi que já tem os materiais mesmo, mas eu não lembro desses com aplicações na física, ficou bem interessante. Mas se for colocar isso também, é só para saber se não já estava, eu não tinha visto. Não, Aí, esse daí a beleza. gente vai Vou colocar, eu lá, coloco já hoje. E professora, Obrigado. aproveitando o gancho aí que o John falou, esse material aí, eu sei que tem os vídeos, eu sei que tem também lá nas notas, lá o teorema fundamental do cálculo, mas para a lista, que a gente tem que ver a terça-feira, dia 10, esse slide que o professor está apresentando aí está mais parecido com a lista que a gente está fazendo. Pelo menos, para o meu entendimento, pelo que eu vi, tem mais a ver, entendeu? Sim. Ok. Mas ele vai ser colocado lá. A lista ela é um pouquinho anterior a essa, mas se ajuda, a gente já deixa disponível. Ele vai ser colocado lá. Porque essa aula, gente, era para ter acontecido na sexta passada. Não sei se vocês lembram. Houve um problema no acesso ao e-mail. Eu estava embrumado, o professor Fernando ia entrar, não conseguiu também. Ele, na verdade, ele entrou, mas ele entrou como vocês. Ele via que vocês estavam, mas ele não conseguia interagir com vocês. E aí deu esse conflito. Ok, deixa eu só adiantar, gente, por causa do tempo, já viu? Então, gente, integra. Aí, você falou da constante, vai aparecer uma constante. Essa constante, ela não é assim, aleatória, não. Ela depende de cada problema. Por exemplo, neste aqui, a função passa no tempo zero na posição 5. Mas eu tenho uma expressão depois que eu integro, se vocês olharem aí, depois que a gente faz a integração,
eu tenho uma expressão do espaço, ó. T ao cubo mais T quadrado mais C. Aí, quando eu aplico o tempo igual a zero, eu sei que o x de zero, x aplicado em zero, né? Ou seja, a posição no tempo zero é 5. E agora é só substituir, ó, coincidentemente, zero ao cubo, zero ao quadrado, tudo zero, então a constante neste caso vai ser 5. Mas tudo tranquilo para ser feito, tá? Tem aceleração, eu vou passar por causa do tempo. Só para reforçar que é o teorema fundamental do cálculo, gente. Então, uma estratégia para a gente fazer lembrete, né? Aí mais conta. E aí eu gostaria, eu estou sem acesso rápido, aí eu vou pedir para a professora Ana Paula abrir o GeoGebra e postar. Encerrar minha apresentação aqui. Como é que eu encerro aqui? Abri aqui, É o GeoGebra clássico. tá no Calculator. O online, né? Você abriu? Abri. Pronto. Vai na parte de função, onde escreve função. Não, eu não estou vendo aí. Fica. Eu estou só com a janela gráfica. Onde coloca a função aí, gente? Estou chegando, né? Viu? Eu mando aqui do clássico. Ah, pronto. Manda o clássico, é melhor. Ah, pronto, a janelinha esquerda, Paula. Eu não tenho mais, né? Sua esquerda, eu não tenho mais. Eu estava entrando aqui, deixa eu sair aqui. Então, vamos ver, gente, aqui, ó. Só para a gente reforçar um pouco, né? Eu vou pedir para a professora Ana Paula escrever assim: F aplicado em X igual a X. Agora, dá um Enter e vai para outra linha. Agora você vai fazer integral. Só você ver. Ele sabe que eu não sou muito bem no GeoGebra. Não. Integral. Não escreveu integral, não. Oh, Integral. Integral. Escreva o nome integral. Ah, faltou N. Isso. Tá, integral. Parece de fx. Por isso que eu chamei ele, viu, gente? Porque GeoGebra para mim é em outras coisas. X minúsculo. Não, só isso. Aqui. Então, olha só. É que eu estou sem acesso aqui no tablet aqui. Se você apertar na bolinha verde, isso, é só tirar. Você pode. Clica, ela aparece. Clica de novo, ela sai. Né? Lá na bolinha. Gente, vocês têm a função e vocês têm a integral. Só tem um detalhe. O GeoGebra, por ele ser um software de computação numérica, ele não vai colocar as constantes. Aí as constantes vão ser zero. Então, se vocês observarem ali, ele não colocou x ao quadrado sobre 2 mais constante. Aqui, ó. Ele não coloca. Essa constante para ele é zero.
Se vocês quiserem colocar constante, aí você pode botar um contador aí e colocar constante. Tá? Mas ele não vai colocar constante, tá bom? Então, é um alerta para vocês. Outra coisa, ele também sabe calcular a integral, essa mesma integral aí, Ana Paula, escreve para mim, integral, né, a parênteses, né, fx, vírgula, depois, não, lá dentro, aí, não, Oi. isso, aí põe aí, por exemplo, de 0 a 1, 0,1. 0,1. Tá bom aí. Aumenta, Ana Paula, aí. Ele ficou com 0,5. Aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Amplia. Por que dá 0,5? E agora aqui, ó. E a área? Tá vendo? Isso. Porque você tem uma função que é x, vai partir do zero. No ponto 1 ela vai dar 1, aí vai formar um triângulo retângulo de base 1 e altura 1. Qual é a área? 1 vezes 1 sobre 2. A metade dela. Entendeu? Deixa eu ver, colocar aqui uma cor bonitinha. Isso, top demais, né? O GeoGebra faz essas continhas. Tá bom, gente? Então, assim, para a gente estudar, fazer gráfico, fazer interpretações, você está lá com um problema que tem uma função que representa, sei lá... John pediu para falar. Pode falar, John. Só eu sei que é uma dúvida meio complexa, talvez, mas o GeoGebra, se eu quisesse integrar, por exemplo, f de x em g de x de 0 a 1, ele faz para mim? Uma integral de uma função em outra? Mas o que é que você chama f de x com g de x? Você quer integrar as duas simultaneamente? Integrar uma em cima da outra, né? Integrar a função f de x, em teoria em g de x ou em outra função. Vamos supor que eu tenho duas funções. Ou que se eu quisesse integrar em relação ao eixo x mesmo. Ele não ouviu. Integra pra... Repete, por exemplo, John. se eu pegasse... Se eu quiser integrar, tipo, vamos supor essas duas funções. Eu sei que a função g de x é a integral da f de x, mas vamos supor que eram duas funções separadas. E eu quisesse integrar f de x em g de x, de 0 a 1, dado um intervalo, ele faz para mim ou não? É que eu não sei o que é em g de x, né? Então, a priori, eu vou dizer não, tá? Tipo assim, ó, no desenho aí, ó, se eu quisesse saber essa área, o intervalo dessa área aí, só que ela acabando aí nessa curva azul, do vermelho ao azul. Isso, aí nesse vermelho caso ao não azul. é em x. Aí você vai fazer o quê? Você pega a área maior, subtrai da área menor. Ele vai fazer essa conta. Pela área menor. É mais fácil, né? É Vai verdade. ficar x menos g de x, aí vai dar a área de um entre o outro. Entendeu? Entendi. A gente vai fazer isso no final do curso. Agora não, calma. Vamos fazer integrais básicas para memorizar. Depois, o outro passo é área entre curvas, volume de figuras tridimensionais feita por rotação. Isso é na terceira unidade nossa, tá? Não fique aperreado, a gente vai fazer isso. Deixa eu voltar lá para a gente terminar, mas praticamente já terminou. Deixa eu voltar. Uma coisa, pessoal, é vocês também testarem o GeoGebra para ir também explorando, né? Voltei aí, né? Então, gente, faz essas continhas. Aí que é que eu aconselho vocês para vocês estudarem? Porque quando está em casa, não tem como falar com ninguém, né? O que eu aconselho vocês fazerem é: eu estou com dúvida. Olha o GeoGebra mostra gráfico, mostra a área que você está fazendo a conta, faz a continha numérica para você. Dá para você conversar com ele com tranquilidade. Fernando, eu posso pegar isso aqui e colocar no IA? Também pode, gente. A IA também vai responder. Só que tem um detalhezinho técnico, tá? Quem é mais correto de resolver as integrais é o GeoGebra. A IA não vai conseguir ter muita eficiência. A IA vai errar muito, porque a IA ainda não é muito boa com matemática. A matemática Do ensino superior. Do né? ensino superior. É a do ensino médio. Ela já resolve qualquer Já coisa. está resolvendo tranquilo, porque está sendo muito alimentada, mas no ensino superior não. Não, o ensino superior ainda está muito lenta.
Eu vou logo avisando a vocês, ela vai errar bastante, viu? Inclusive, eu chamo a atenção, quem está usando a IA, por exemplo, eu tenho uma aluna que no estágio ela foi usar para operações dos números inteiros, e ela pediu um contexto para poder estar trabalhando os números, essa questão dos números inteiros, né? E o chat GPT deu uma situação que envolvia variação de temperatura. Só que aí ele dizia assim, a variação de temperatura é -5 e a temperatura final é -2. E aí perguntava, né, que temperatura houve? Só que assim, ele não perguntava assim, que temperatura houve, ele perguntava assim, qual foi a mudança de temperatura? E ele resolvia da seguinte forma: temperatura é -5 menos -2. Aí eu chamei a atenção da aluna, digo, pera, variação de temperatura, você aprendeu lá no ensino médio. É delta F, delta T, né, de temperatura, temperatura final, menos temperatura inicial. Se ele deu que a variação de temperatura é -5 e a temperatura final é -2, você está querendo saber quem é a temperatura final. E o cálculo não vai ser esse. Então, tem que ter cuidado, porque os contextos que eles vão colocando, às vezes, não são os contextos científicos propriamente ditos para ser calculado. Mesmo no caso que ele estava tentando calcular operações com números inteiros. Ai, chega o nariz. E aí, o chat dava uma situação de variação de temperatura que não implicava no conhecimento formal de variação de temperatura, né? Pode falar. Tapou o nariz. Então, assim, a IA, ela é super interessante e ela, para texto, é uma boa companhia. Agora, só com uma ressalva. Ela erra bastante. Até em texto, ela erra. Quando a gente vai fazer um texto pequeno, ela acerta com uma precisão, acho que de 100%. Mas, se você chegar assim, ChatGPT, escreva minha dissertação, escreva isso. Eu garanto a você, quando passa de 3 páginas, ela já começa a ter problema. Ela tem problema de lógica, tem problema de contexto, tem problema de palavras que ela usa que não existem, cria referências que não existem, cria situações que inimagináveis e, para um leigo, ele acredita que aquilo está correto. Só que quando vai passar para um profissional, fica rapidinho. A gente aqui está identificando nas nossas bancas e está reprovando todo mundo. Então, cuidado com o uso. Pode usar? Pode, gente, à vontade. É uma ferramenta maravilhosa, mas tem que usar com responsabilidade. Para não falar umas mentiras aí. E, como eu vi já aí o pessoal recebendo na cara, né? Ela vai fazer uma apresentação, leva a esposa, leva a mãe, leva isso, e durante a apresentação descobre que ele usou um IA, que ele fez coisa errada lá. Vergonhoso. Vamos lá. O resto aqui, gente, ó, calcule a integral do cosseno de x. Aí vamos lembrar da maneira assim, né? Tem que lembrar qual é a função cuja derivada dá o cosseno. Neste momento, eu não vou exigir de vocês memória. Então, o que você faz? Vai na tabela. Na tabela, olha só. Qual é a função cuja derivada dá o cosseno? Quem é essa função? É o seno. Aqui, porque o seno... Vem para cá, ó. O John já colocou, né? Seno de X mais C. Isso. Eu não tinha visto, não, porque eu estou olhando aqui para a tela. É. Você vai lá na tabela, faz a identificação. Neste momento, gente, vocês podem usar a tabela. Agora, na hora da avaliação, vocês vão ter que usar a cachola. Tá? Então, é bom praticar. Essa tabela que está aqui, eu não vou mentir para vocês, não. Viu? É uma ínfima tabela. Se vocês forem atrás de tabela, é 50 páginas de tabela. Tá? Aqui é o básico, o beabá, que a gente tem que saber. Como a Maneira Silva lembrou ali, do x elevado a n tem que saber, da exponencial e a x tem que saber, então, do seno, cosseno tem que saber. Então, essas coisinhas a gente vai ter que dar um jeitinho. Ok, aí vai lá para... Estou puxando aqui com o lápis de pedra.
Aí vai lá, faz a continha, tá tudo feitinho aí, ó. Só fazer as continhas. Né? Beleza, então o resto aí eu vou acelerar, o resto a gente já sabe. Se eu tenho aceleração, eu faço perguntas sobre velocidade, se eu tenho velocidade, pergunto o espaço, hora deriva, hora integra, aí você tem que ver o contexto. Tá? Tem solução aqui, tenta fazer sim a solução. Aí, aqui dúvida, gente, é que eu pararia, mas eu obviamente tem exercício para vocês fazerem, exercício pra caramba, né? mais. Passando rápido, cada hora já encerrou o nosso tempo. Mas são exercícios que a gente sabe fazer, não é bicho de sete cabeças. Lembrando que no caso agora, a gente já mudou o nível. Primeiro aprendemos o conceito de integral via área de figura. Agora a gente está aprendendo integral via funções primitivas. O que são funções primitivas? Aquelas cuja derivada retorna. Então eu vou ter que estar lembrando como fica, né? Ok? Então tá aí as respostas aí, feitas as continhas. E aí, com isso, a gente encerra por causa do adiantado agora, mas, ó, nada difícil. Teremos fundamental de cálculo. Isso. Vou passar aqui. Então, chegou no final. Pronto. Obrigadão, gente. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, a gente continua. John falou, show. Pessoal, só lembrando, nós temos um outro encontro marcado no dia 13. Vai ser às 7h30. Depois desse encontro, a gente dá uma pausa por conta de São João, para deixar vocês pularem a fogueira, comer milho verde. Peço desculpas porque hoje eu estou bem congestionada, o nariz não está ajudando muito. Então, a gente tem um encontro dia 13, dia 26 e dia 4, tá? São os nossos encontros, todos começando às 7h30. O link já vai estar todo lá no Moodle, esses slides também eu vou disponibilizar lá no Moodle também. John colocou em São João, tem que aproveitar mesmo, eu também acho. E aproveitem, descansem, mas não esqueçam das nossas tarefas, nossos compromissos. Essa semana a gente também já está disponibilizando a próxima atividade para vocês. Lembrando que a gente tem até o dia 15 de julho para poder finalizar a disciplina. Então, a gente está, de certa forma, tentando trabalhar com os conteúdos, apresentar exemplos para que vocês vão avançando nessa parte do conteúdo, tá bom? O Alisson colocou que esse professor é diferenciado, eu também acho, o Alisson, por isso que eu chamei ele, para dar ajuda aos universitários aqui, porque eu gosto da metodologia que ele trabalha. Né? Show, a professora Natal. Como é que você faz esses slides, professor? Trabalho, professor. Né? Ainda vai esconder, né? Como diria John, show, né? Professora. Sim, Adenilson. Boa noite, colegas. Vai existir alguma possibilidade de postergar a primeira lista? Ou não? Mas por que postergar a primeira? O problema é quando a gente posterga essa primeira, dá problema em todas as outras. Porque pense aí, a gente tem até o dia 12 de julho e nós temos mais 2 tarefas ali para poder trabalhar, entende? Então, eu penso que se postergar essa, a outra vai ficar com espaço curto e a outra menos ainda. Então, assim, essa primeira lista, ela não é trabalhosa, ela é cálculo direto, ela não tem esses bichos de 7 cabeças, não. Eu estou achando que vocês ainda nem olharam para ele, por isso estão pedindo para prorrogar. Não, só fui eu mesmo. Eu acho que os colegas já fizeram. Você já olhou ela? É porque eu trabalho a semana inteira. Eu sou professor também. Entendeu? 40 horas. Aí eu vou pegar nela agora, final de semana. Pronto. Pergunta. Mas eu acho que você pegar nela, você vai ver que não é essa dificuldade grande, não, tá? Pronto. Beleza. Vai ser disponibilizada uma outra lista essa semana. Não vai ser com tantas tarefas, fiquem tranquilos, apenas para a gente ir exercitando também. E eu tenho a proposta também da gente trabalhar uma dessas aulas, a resolução por parte de vocês mesmos, a gente pegar algumas questões e vocês irem respondendo aqui com a gente. Inclusive, eu ia comentar isso, né? Que seria interessante isso, a resolução de algumas questões. Claro. Né? Claro. Gente ver também. A gente vai fazer uma aula só para que vocês respondam também, para a gente ir ajudando e tirando dúvida.
e nesse passo a passo, porque eu entendo que vocês precisam participar também, né? Eu vou sair, gente. Um abração para vocês. Ok. Né? Regiane, pode falar, Regiane. Professora, sobre essa lista, lá na questão 9, deixa eu ver aqui, eu acho que eu abri aqui, na questão 9 dessa lista, diz assim, questões discursivas. Aí tem aqui as questões A e B, aí está aqui as funções da derivada, aí diz assim que é para a gente explicar o porquê, né? Tanto a como a B. É para a gente explicar com as palavras da gente, a senhora quer que a gente explique resolvendo ela? Você explica resolvendo ela, e com as suas palavras também. Tá? Resolve e explica ao mesmo tempo, é isso? Isso, da forma correta, né? Você vai explicando e ai, gente, e respondendo, dizer, corrigindo. Você vai escrevendo e respondendo, né? Por que você está fazendo correto? Por que você faz assim? Isso. Por que você está pensando? Qual é o raciocínio que está por trás quando você está tentando responder dessa forma? Certo, ok, entendi agora. Certo? Muito do que você vai colocar aí vai ajudar a dar o direcionamento em se tiver algum tipo de erro, né? Fiquem tranquilos que a ideia é que a gente veja se tem o caso de ver esses erros para ajudar neles. Claro que pelo que vocês vêm respondendo do início para agora, não vai estar essas coisas tão cabeludas, não, tá? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, tá? Mas a Denilson vai tentando fazer aí a lista para a gente ver como é que fica, tá? Eu vou dar uma olhadinha como é que a gente tem a outra para a gente já passar já. Oi, John, pode falar. Você está falando, mas você está mutado. Isso. Eu dei uma caída, eu não sei se a senhora chegou a comentar, mas avisa eles que a Neuraci também vai ajudar aí no suporte, cálculo 2. Neuraci, acho que o suporte é em administrativo, né, Neuraci? É só administrativo. Ela vai, assim, até onde eu lembro, né? Não, então tudo bem. Pessoal, boa noite. A princípio, o suporte era administrativo. Aí, essa semana, a coordenadora pediu um auxílio para ficar ajudando o João e participando da outra disciplina também, porque saiu um tutor, né? Então, até que seja chamado um novo tutor, eu vou ficar auxiliando o João. Então, eu acredito que é temporário. Talvez um mês aí ou 2 até terminar a disciplina. Mas essa parte administrativa também, se alguém tiver alguma dificuldade com senha, perdeu a senha, não está sabendo acessar, esqueceu o login, esqueceu a senha, qualquer coisa nesse sentido, vocês podem me procurar também que eu consigo resolver. Eu achei que você já tinha sido apresentada a Neuraci em outra disciplina, por isso que eu não falei nada. Neuraci, ela entrou na nossa equipe também para nos ajudar. A princípio, eu achava que era administrativa, estou sabendo agora que está ajudando como tutora também na outra parte. Mudou essa semana. Entendi. Mas é assim, gente, é dinâmico, porque a gente tem mudanças e a gente vai tentando adequar para que vocês tenham, de fato, acompanhamento, para não deixar sobrecarga, para que tenha outra pessoa ajudando. Inclusive, eu já vi que Neuraci colocou lá no grupo. E aí, pessoal, você tem alguma dúvida? E eu vi que ninguém postou nada depois da fala dela. Eu estou de olho lá. Então, caso também tenha alguma dúvida, vocês têm Neuraci, tem John, eu também estou sempre entrando no ambiente, eu estou sempre olhando lá. E por isso que eu estou dizendo que eu não vi nada, não está movimentando. Teve um aluno, que eu não vou lembrar o nome, que disse que teve dificuldade com o Moodle. Eu perguntei qual é a dificuldade que houve, mas não sinalizou qual é a dificuldade. Também eu acho que não procurou John e também acho que não sinalizou nada para a Neuraci também. Então, se tiver dificuldade com o ambiente, é preciso sinalizar. Eu estranhei o fato, porque não é a primeira vez que vocês estão mexendo no Moodle. Vocês já tiveram outras disciplinas nele, então, mas caso ainda tenha, é preciso sinalizar para a gente caminhar. Não dá para vocês sinalizarem essa dificuldade lá na frente. A gente está sempre disponível, está sempre falando que está aqui para poder ajudar. Então,
tem que ser específico. Estou tendo dificuldade com o ambiente. É o quê? É para ver o material? É para acessar a atividade? É a conexão que está caindo? É o site que não está entrando? A gente precisa saber, porque determinado problema tem um tipo de solução. E aí a gente precisa saber o que é que se trata quando vocês têm dificuldade em relação a esse tipo. Em relação ao conteúdo, vocês vão sinalizando lá que a gente vai também tentando ajudar. Eu sei que às vezes você está digitando lá as fórmulas matemáticas, não é tão tranquilo, mas vocês podem tirar uma foto e postar lá. Caso vocês também não consigam postar a foto e colocar lá, vocês podem escrever, como eu estava escrevendo aqui mesmo. A integral, eu engoli a letra N, não foi no GeoGebra. Eu estava conversando com o Alisson aqui no chat, delta T escrevendo delta, porque eu não sei o símbolo do delta aqui. Então, a gente vai se resolvendo da forma com que a gente tente se comunicar. Então, não fiquem isolados. A gente está à distância, mas nós estamos juntos, tá? A professora meio baqueada hoje. Eu ainda disse, não, gente, eu vou lá, porque não é possível. Se eu faltar a aula de hoje, eu estou envergonhada, porque a disciplina é minha. Eu não estou nem fazendo nada assim, nem estando aqui com vocês no presencial, porque na atividade assíncrona eu estou lá acompanhando, mas assíncrona eu preciso estar com vocês também, né? Então, muito obrigada a vocês, John Vares, muito obrigada a vocês. Esse semestre, para mim, ele foi um semestre assim, bem puxado, porque eu trabalho com o pessoal da pós, estou com o mestrado também da educação, mestrado do Prof. Mate, as aulas de matemática, então foi puxado, mas as coisas estão se acalmando. Um abração, pessoal, tenham um bom final de semana, e qualquer dúvida, coloca lá no Moodle e a gente vai conversando, tá? Beleza, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até dia 13, depois do Dia dos Namorados, que aí dá tempo vocês estarem descansados. Alguma dúvida mais, Jaqueline? Professora, desculpa, é que eu estou na aula e entrei no grupo para falar com as colegas, esqueci de sair. Tá, não, eu só fiquei pensando se você tinha alguma dúvida, se queria conversar mais alguma coisa. Não, eu estava conversando com a colega aqui justamente sobre a lista que a gente iniciou e a gente falou, depois dessa aula, a gente vai ter que rever algumas questões. Pronto. E acabei deixando aqui, mas não é nada não, professora. Tudo bem, minha querida, mas qualquer coisa pode falar, tá? Eu vou colocar agora mesmo no Moodle os slides para vocês, viu? Ótimo. Tá Tchau. bom. Boa noite, professora.